de colocar essas cadeiras aqui no meio mesmo. O pastor Everton vai fazer uma palavra para nós agora. Amém? Glória a Deus. Cada um traga a sua cadeira. Glória a Deus. Irmãos, quem está feliz, fala amém. Aleluia, amém, Jesus. Lucas. Amém. Água, lá. É vermelho, tá bom, desculpa. E o Marcelo chegou. Obrigado, viu? Glória a Deus, queridos. Pastor Jânio Carlos, meu amigo. Obrigado, viu? Estou aqui mais uma vez, né? Pastor Everton voltou porque gostou da última vez, né? Tomara que goste agora de novo. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, estou me sentindo muito privilegiado, viu? Muito feliz. Deus falou comigo hoje à tarde. Eu dei uma mensagem de Deus para nós. Eu queria muito que a gente tentasse se acomodar de alguma forma. Eu sei que não tem cadeira para todo mundo, mas, por exemplo, os jovens da minha igreja, nós somos tudo brother. Então você vem aqui, senta aqui na frente, aqui, ó, no chão mesmo. Não. Da nossa igreja vai levantar e dar as preferências de fora. Não, a gente tudo bem. Mas mesmo assim eu sei que não vai dar, vamos todo mundo. Nós da igreja vamos dar lugar para os pessoal de fora, gente. Principalmente os jovens. Vocês se concentrando aqui já, isso. Vamos seguir exemplo do pastor. Tá vendo? É porque quando nós vamos ministrar a palavra do Senhor, a gente precisa fazer isso com muita organização. E se os irmãos ficarem em pé, acaba conversando, né? E acaba não recebendo a mensagem. Deus falou comigo hoje à tarde. Eu tenho meia hora. Eu acredito que o Senhor vai falar com os irmãos exatamente aquilo que Ele falou comigo. Amém? Tá perto, Quem passa. está aí no fundo, aí, encostado na parede, está me ouvindo bem? Amém. Ó, os discípulos meus, pode sentar nessas caras aqui, ó. Fica à vontade, viu? Fica à vontade, irmãos. Aleluia. Deus tem ministrado na minha vida algo muito maior do que eu estava conseguindo entender. Deus fala conosco muito. Mesmo assim, a gente tem muita dificuldade de entender aquilo que Deus está falando conosco. Ultimamente, Deus tem sido muito claro comigo. Eu estou conseguindo entender algumas coisas e eu queria compartilhar essas coisas com os irmãos. Daqui de cima eu consigo ver 4 cadeiras vazias, 5 cadeiras vazias. Tem mais cadeira aqui em cima. Por que é importante você se acomodar? Para você ficar confortável para receber a palavra de Deus. Amém? Se você não fica confortável, você acaba perdendo muito o que Deus tem para você. Eu vou trazer uma mensagem, pastor Jânio Carlos. E no final dessa mensagem, eu quero te propor algo. Fica tranquilo, é denso. Porque o Senhor tem me chamado para algo muito desafiador nessa região.
E às vezes quando Deus me chama, fala comigo, eu fico um pouco preocupado, porque é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, mas Deus me capacita e na verdade é Ele que faz todas as coisas. Então eu me comprometo a obedecer e Ele começa a fazer tudo. Semana passada eu fui surpreendido com algo tremendo. Eu fui chamado na Câmara Municipal para ser homenageado como um pastor. Como pastor, eu tenho um diploma médico. Esse diploma, ele diz assim, que nós estávamos sendo homenageados como pastores que fizeram algo relevante para a comunidade. Isso é maravilhoso. E eu fui um pouco sem entender, aí a gente fica pensando que é política, né? A gente fica assim, não, isso é política, isso aí é tudo ação maquinada, né? Eu fui sem entender, mas fui. E quando eu cheguei lá, algumas coisas foram faladas ali, até pelo apóstolo, nosso apóstolo Marco, e pelo presidente da Câmara Municipal, e ele disse algo. Ele disse: o nome de vocês será lembrado para sempre nessa casa. Quando ele disse aquilo, eu comecei a me recordar de várias coisas, lembrar de algumas coisas que aconteceram comigo, em alguns momentos que eu busquei o Senhor. Eu sempre clamei o Senhor, irmãos, e sempre disse para o Senhor assim: Senhor, o Senhor está me levantando como pastor, mas eu não quero ser mais um pastor. O Senhor está me levantando como um pastor do ministério, mas eu não quero ser mais um pastor do ministério. O Senhor me colocou nessa região, na região noroeste, no setor Recanto do Bosque, mas eu não quero ser mais um pastor no setor Recanto do Bosque, porque a igreja no Recanto do Bosque é mato, né? Não é? Ali eu vou te falar. Você escolhe, né? Um deles lá, né? Eu não quero ser mais um pastor no Recanto do Bosque. E eu sempre disse para o Senhor: Senhor, eu me recuso a ser mais um pastor, ser apenas mais um pastor. Eu me recuso a ter apenas mais uma igreja na região. Não, mais uma igreja. Eu não quero isso. Eu não quero ter mais uma igreja na região. Eu não quero ser mais um pastor na região. Eu não quero ser mais um pastor no ministério. Eu quero fazer a diferença nessa região. Eu quero fazer história. E ali, na Câmara Municipal, quando o presidente da Câmara disse: olha, o nome de vocês será lembrado para sempre, Deus falou no meu coração assim, ó: você está fazendo história. Eu falei: uau, yes! Porque o Senhor, irmãos, Ele escuta a nossa oração. Deus leva em consideração cada lágrima nossa. Deus leva em consideração cada ação nossa. Pastor, por que você está falando isso? Eu estou contando um testemunho. Eu estou contando um testemunho para você entender como o Senhor é poderoso. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha acabado de me casar, então eu tinha mais ou menos 20 anos. E quando eu cheguei na igreja do Guarabara. E naquela igreja eu olhava para o altar e falava assim: eu quero ser pastor. Isso foi há 12 anos atrás. Eu quero ser pastor. Mas aí eu olhava para o altar e falava assim: a fila está grande. Nossa, como vai ser difícil chegar lá. Eu não tinha nem seminário, eu não sabia nem tocar violão. Irmãos, eu não sabia fazer nada. Eu só tinha uma cabeça grande, um corpo parecendo o corpo do seu Madruga, parecia um palito. E eu comecei a orar e buscar o Senhor. Eu falei: Deus, ninguém me enxerga aqui dentro dessa igreja, mas eu sei que o Senhor está me olhando, está vendo o meu choro, está vendo a minha dificuldade, está vendo os meus sonhos aqui. E a minha oração era tão medíocre que eu falava assim: Deus, eu sei que eu não dou conta, eu sei que eu sou pequeno, cego, nu, eu sei que eu sou burro, eu não sei nem falar direito, morro de vergonha de público, de gente. Eu parecia que as meninas do mato, quando chegava visitante, corria para debaixo da cama, né? Quem já fez isso? Tem gente ali que já fez isso. E aí eu olhava para mim e eu falava assim: eu nunca eu vou conseguir subir naquele altar. Eu nunca vou conseguir ser alguém nessa cidade, nesse setor, nessa igreja. Quanto menos esse setor, quanto menos essa cidade. Sabe, queridos? Mas Deus, Ele
especialista em pegar quem não vale nada e fazer virar alguma coisa. Jesus olha para você e canta aquela música: você não vale nada, mas eu gosto de você. Porque Jesus, quando pega alguém que não dá conta de fazer nada, aí sim que ele pega essa pessoa e começa a levantar essa pessoa para ele mostrar o tanto que ele é poderoso, o quanto ele é glorioso, o quanto ele é maravilhoso. Quando eu cheguei no Recanto do Bosque, isso foi há 8 anos atrás. Cheguei no Recanto do Bosque, nós tínhamos uma igreja simples, pequena, o salão era menor que esse, a igreja muito pequenininha. A gente chegou cheio de sonhos, mas a gente sempre teve dentro do nosso coração um sentimento de que nós éramos os últimos. A gente sempre teve no nosso coração um sentimento de que nós estávamos na periferia mais afastada de Goiânia. Já sentiu isso, pastor? Ou não? Já? A gente sempre teve no nosso coração que nós fazíamos parte de uma igreja que ninguém lembrava de nós. Eu não sei, talvez o Senhor está falando com você. E a gente sempre ficava pensando assim: ninguém lembra de nós, a gente está aqui esquecido, no meio do nada, daqui para lá, já está quase chegando a Trindade, em uma, sei lá. Ninguém sabe que existe esse setor chamado Recanto do Bosque, Brisa da Mata, Estrela d'Alva, ninguém sabe disso. Mas aí um dia o Senhor falou no meu coração assim: Beto, ninguém sabia que esse setor existia. Meu irmão que está do seu lado para pensar: ninguém sabia que esse setor existia. Qual a diferença, Senhor? Fala para a pessoa: ninguém sabia que você existia. Depois que o Senhor falou isso no meu coração, Deus começou a me mostrar coisas tremendas. Deus não está nos chamando para dirigir mais uma igreja. Ele não está nos chamando para liderar mais uma célula. Ele não está nos chamando para fazer mais um culto. Deus está nos chamando para fazer história nessa região. Glória a Deus! Quando Deus falou no meu coração isso, quando Deus falou comigo isso, irmãos, eu estou falando da sua região, eu estou falando da nossa região. Quando Deus falou no meu coração isso, meu coração começou a queimar, e veio uma chama no meu coração como nunca veio antes. Até então eu vivendo uma vida de crente normal, simples, indo para o culto, fazendo a minha célula, desenvolvendo o que eu tinha que desenvolver. Mas depois que o Senhor falou no meu coração começou a queimar para fazer história nessa região. Meu coração começou a queimar para assumir compromisso dentro dessa região, assumir um compromisso nesse setor, no Recanto do Bosque, no Estrela d'Alva, no Brisa da Mata. Não existe isso, onde existe isso, Brisa da Mata? Inventar um negócio desse. Curitiba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não sei quantos curitiba que tem. Quando Deus falou para mim assim: Beto, assume a responsabilidade dessas regiões, assume a responsabilidade do setor que você foi colocado. Irmãos, Deus nos chamou para mudar a nossa região. Deus nos chamou para fazer história. Deus nos chamou para fazer história nessa terra. E essa história vai começar aqui, nessa região. Eu quero dizer uma coisa para você: nós moramos na região noroeste. Essa região tem cerca de 170 mil habitantes. É muita gente. É muita gente. Talvez o lugar que tem mais igrejas em Goiânia, mas é o lugar mais violento da cidade. É o lugar mais violento da cidade. Eu quero chamar o pastor Jean Carlos para assumir essa região comigo. Eu quero chamar a igreja Caminho da Vida para assumir essa região comigo. Amém? Eu quero chamar você para assumir essa região. Deus está nos chamando para fazer história. Os irmãos me conhecem, eu estudo sobre os avivamentos pelo mundo. Todos os avivamentos do mundo, todos os maiores avivamentos de todos que acontecem a partir da união das igrejas. E quando as igrejas se unem em oração, quando as igrejas se unem para adorar o Senhor, quando
quando as igrejas se unem para clamar ao Senhor, quando nós nos unimos para clamar assim, ó, Espírito Santo se derrama sobre nós, Espírito Santo se derrama sobre a nossa região, se derrama sobre esse lugar. Quando a igreja do Senhor se reúne para isso, o avivamento começa a acontecer. Eu quero falar isso para você, querido. Deus quer que você saia do seu lugar, quer que você pare de ser mais um irmãozinho bonitinho da igreja, quer que você pare de ser mais um membro abençoado, um crente abençoado desse lugar, para você assumir um compromisso nessa região. Deus está nos chamando para isso. Vem por nome do seu lado e diga para ele assim: assuma o compromisso da sua região. O compromisso da igreja, amém. Para fazer história, você precisa de algumas coisas. Você precisa fazer o que ninguém fez. O que não foi feito ainda precisa ser feito. Para fazer história, o que não foi feito ainda precisa ser feito. Precisa. David Livingstone, no século XVIII, saiu da Inglaterra e foi para a África. E na África ele percorreu a África inteira, os lugares mais remotos do continente africano, os lugares mais difíceis do continente africano. Naquele tempo existiam muitas seitas malignas e as tribos muito violentas ali na África. E David Livingstone entregou a vida para morrer naquele lugar e para pregar o evangelho naquele lugar. Até que chegou um tempo que ele teve um problema sério no coração, e ele estava prestes a morrer. E naquele tempo não havia transplante de coração. Os discípulos oraram para ele e falaram assim: olha, pastor, vou fazer o seguinte, eu vou te dar meu coração. Você imaginou um discípulo seu te procurar e falar assim? Um discípulo procurar você e falar assim: você não vai morrer não, eu vou te dar meu coração. Pode deixar que eu vou morrer por você. Os discípulos eles ficaram loucos, porque eles estavam prestes a perder o pastor deles. Eles estavam prestes a perder o pastor deles, o pastor deles estava morrendo. E os discípulos queriam dar o coração para ele, para que ele continuasse vivo. Mas não adiantou. Ele morreu. Alguns anos depois, jovens da Europa fizeram uma excursão para a África e eles queriam percorrer os lugares que o pastor David Livingstone percorreu. Inclusive hoje, nos dias de hoje, nós temos historiadores que percorrem a mesma rota de David Livingstone. E essa semana eu estava assistindo na TV aquelas pessoas que gostam de andar na selva, conhecer animais, essas coisas. Eles estavam fazendo a rota do missionário David Livingstone. E ele contando a história do pastor. E esses jovens então foram para aquelas aldeias. E quando eles chegaram naquelas aldeias, os jovens falaram assim: olha, eu preciso que você conheça alguém, eu quero que você conheça o Senhor Jesus. Ele morreu por nós. Jesus ama você. E os jovens começaram a ministrar o evangelho na vida daqueles índios, aquelas pessoas que estavam ali. Não sei se é índio que chama africano. É índio não, né? É africano. E eles começaram a ministrar na vida daquelas pessoas. Sabe o que as pessoas da aldeia falaram? Não precisa falar nada não. Jesus morou aqui. Ele já passou por aqui. O que está falando? Ele já passou por aqui. Como assim? Olha lá, ele morou naquela cabana. Jesus morou naquela cabana lá. Os jovens começaram a chorar. E quando eles viram os habitantes daquela aldeia apontando o dedo para a cabana e dizendo assim: Jesus morou naquela cabana. Era o missionário David Livingstone que tinha morado naquela cabana. Alguém que passou por ali e fez história. Ele fez história. Irmão, se você mudar da sua casa hoje, se hoje você tiver que mudar da sua casa, reflita nisso. Vão sentir sua falta. Se você que está estudando tiver que sair da escola, mudar de escola, você acha que os seus amigos lá da sala de aula vão sentir sua falta? Se eles não sentirem sua falta, se os seus vizinhos não sentirem sua falta, você não está fazendo história. Se essa igreja tiver que sair daqui, eu acho que não vai acontecer,
vai romper, vai crescer, em nome de Jesus. Mas se essa igreja tiver que sair daqui, tiver que mudar para outro lugar, será que esse setor vai sentir a falta dessa igreja? Eu acredito que sim. Amém. Nós precisamos fazer história onde nós formos. Aonde nós formos, nós precisamos fazer história. Jonathan Edwards estava pregando no culto uma vez, no século XVIII também. E o pastor Jonathan Edwards pregou um sermão famosíssimo. E quando ele começou a pregar sobre o inferno, quando ele começou a pregar sobre a possibilidade de nós irmos para o inferno, misericórdia, o calor que está fazendo aqui, imagina lá. Quando ele começou a pregar sobre essa possibilidade, as pessoas começaram a se agarrar nas colunas da igreja. As pessoas começaram a se agarrar nas coisas, porque elas estavam sentindo a sensação de cair, de ir para o inferno. As pessoas começaram a se ajoelhar, elas seguravam nas cadeiras, elas seguravam os pés uns dos outros, as pessoas abraçavam as coisas, porque elas estavam sentindo a sensação do chão abrindo e elas indo para o inferno. São pessoas que pregam com tanta autoridade, com tanta unção. Oh Jesus, dá isso para nós. São pessoas que pregam com tanta unção que as pessoas ficam apavoradas com aquilo que está acontecendo. Sabe, queridos, Deus está nos chamando para sair desse ritmo de vida que nós estamos vivendo. Na Rua Azul, em 1912, eu nunca canso de falar isso, eu vou falar isso para a minha vida inteira. Quem me conhece, pastor, discípulo que me acompanha, você está errado. Você vai me ouvir falar isso a vida inteira. 1912, o pastor William Seymour inicia uma célula na Califórnia, em Los Angeles, na casa 312, na Rua Azul. E que as pessoas buscavam a Deus, e buscavam muito. Eles buscavam muito. Eles passavam 3 dias buscando o Senhor e veio sobre eles o derramado do Espírito Santo como nunca tinha acontecido antes. Presta atenção, fez história por quê? Porque algo que nunca tinha acontecido, aconteceu. Vira para o irmão da slide e diz assim: algo que nunca aconteceu, aconteceu. Por isso fez história. Naquele momento, irmãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. E eles passavam a noite inteira orando, adorando o Senhor. As pessoas viravam a esquina e caíam falando em línguas. As pessoas chegavam nas casas de muleta, e antes de entrar na escada da casa, que a casa tinha uma escada, as pessoas começavam a cair, levantavam a muleta, jogavam para cima e já era curado, sem imposição de mãos. Não havia imposição de mãos, porque a presença de Deus era algo maravilhoso naquele lugar. A presença de Deus era algo poderoso naquele lugar. E as pessoas eram completamente impactadas com tudo aquilo que estava acontecendo, com tudo aquilo que acontecia. No terceiro dia, o chão da casa cedeu, todo mundo caiu no porão, todo mundo. Felizmente ninguém machucou, não houve óbito. Aí sim parou, aí encerrou tudo. Por causa da unção. Sabe o que aconteceu? O jornal Los Angeles Times publicou uma matéria. Olha a matéria. Vira para o irmão que você fala assim: presta atenção. O jornal Los Angeles Times publica uma matéria. No outro dia, de manhãzinha, está lá um monte de jornal para vender. Você imaginou uma TV, uma internet? Não, era jornal mesmo. Quando eles pegavam o jornal, eles olhavam e escrito assim: ó, os loucos da Rua Azusa. A manchete principal do jornal. Nossa, irmãos, quando é que nós vamos ser dignos de falar isso de nós? Os loucos do Estebanalva, os loucos do Recanto do Bosque. Está vendo? Você nem empolga. Você nem empolga com isso. Nós não somos dignos dessa manchete. Nós não somos dignos dessa mensagem em jornais, dessa publicação. Vira para o irmão que está do seu lado. Olha a cara de normal que ele tem. Nós nunca seremos chamados de loucos por causa disso. Deus está nos chamando para fazer aquilo que ninguém fez. Pastor Genecal, Deus está nos chamando para fazer aquilo que nenhuma igreja dessa região fez.
Deus está nos chamando, irmãos, para fazer aquilo que nenhuma dessas milhões, milhares de igrejas dessa região fez. Sabe por que eles não fizeram? Porque eles se acham bons demais. Sabe por que eles não fizeram? Porque eles acham que está tudo indo muito bem, está tudo tranquilo. O pastor está lá pregando, está recebendo o salário dele, os irmãos estão trabalhando, dizimando, aleluia, levando ofertas, recebe a bênção, aleluia, recebeu a bênção, vou embora para casa, começa mais uma semana. Deus está chamando você para sair dessa vida, para sair desse mormaço. Deus está nos chamando para isso. Você não foi plantado nessa igreja à toa. Você não foi plantado no Estrela d'Alva à toa, pastor. Você não foi plantado nessa região à toa. Você foi plantado nesse lugar para tomar esse lugar, porque esse lugar é nosso por herança. E nós vamos conquistar essa região. Glória a Deus. Nós vamos fazer a primeira marcha para Jesus, dia 7 de novembro. A gente vai começar na Rota do Recanto do Bosque. Pastor, por que Rota do Recanto do Bosque? Porque nós entendemos que ali é o coração da região. Eu não sei porquê, mas o Senhor falou para nós que ele é o coração da região. Nós plantamos uma Bíblia lá, meia-noite, há um mês atrás, 2 meses atrás, não sei. Meia-noite nós estávamos lá, no meio da rota. Até a viatura parou, foi tentar entender o que estava acontecendo. Quando a polícia chega e fala assim: aquele ali que é o pastor, de óculos, sei lá, tem mais cara de pastor do que eu. Nós cavamos um buraco e nós ungimos, abrimos a Bíblia na palavra profética. Nós lemos a palavra de Deus, oramos e plantamos a Bíblia ali. Talvez você pode pensar: nossa, pastor, você enterrou a Bíblia? Não, eu plantei a palavra de Deus nessa região. Glória a Deus. Eu disse: tudo aquilo que você planta, olha. Irmãos, um dia vocês vão ver, vão no supermercado, pastor, glória a Deus. Um dia, eu fico empolgado demais. Um dia você vai no supermercado e vai falar assim, ó, pro dono do lá no caixa, fala: Senhor. Um dia você vai lá no posto de saúde, os postos de saúde, nesses postos borrela nossa aqui, ó. Você vai lá no posto de saúde e vai falar assim: fala: Senhor, opa, o que o Senhor precisa? Graça e paz. Então vamos orar primeiro, vamos orar primeiro. Oh, já falei, não precisa mais não, cara. Um dia isso vai acontecer, irmão. Um dia isso vai acontecer. Eu creio nisso como eu estou vendo você. Eu creio nisso como eu estou vendo você, irmão. Eu creio nisso. Um dia as pessoas vão olhar para a nossa região e não vai mais surgir matérias no jornal, na internet, sei lá onde for, de roubo, de assalto. Eu fui assaltado na porta da minha igreja, levaram meu carro. O cara saiu correndo. Eu falei: Deus, o carro é seu mesmo, se vira. Fui embora para casa. No outro dia o carro chegou. Amém. Oi, mano. Não deu nem 12 horas. Acharam o carro estava mocosado. Vocês vão saber o que é mocosado? Guardado, escondido. Estava escondido. Você conhece. Ele conhece a gíria, ó. Cara, quem trabalha com jovem sabe, né? O cara estava escondido. Aí Jesus foi lá e pegou o carro para mim de volta. Eu queria novo, mas tudo bem. Um dia, nós vamos ver a nossa região transformada. Isso vai acontecer com você do jeito que ninguém fez. Dia 7 de setembro, vamos fazer a primeira marcha para Jesus da região. Eu estava numa vigília ontem, lá no Vila Pedroso, uma vigília da Nação Jovem. Irmãos, tinha quase 1000 pessoas na vigília. Quase 1000 jovens. E o jovem sai da faculdade sexta-feira à noite, vai para a vigília, vamos orar. Vamos orar. Nós estávamos ali orando, e um jovem de uma igreja me procurou e disse assim: pastor, Deus me levantou de madrugada para orar por você. Oh, querida de Deus, olha mesmo. Porque nós estamos travando uma batalha muito grande. E eu vou te falar uma coisa: eu quero que Satanás se exploda, porque essa região não é dele. Essa região é nossa. Essa região é do Senhor Jesus. Essa região é do Senhor Jesus. E um dia nós seremos lembrados. As pessoas vão falar para nós, elas vão falar assim: eu lembro do Recanto do Bosque, um Estrela d'Alva que nem tinha asfalto, mas aí as igrejas chegaram e os pastores começaram a trabalhar na região, e aos poucos a região foi completamente sendo transformada. E começou a chegar um monte de coisa na região. Começou a chegar banco na região. Começou a chegar shopping perto da região.
As coisas começaram a chegar aos poucos. E quando eles menos esperavam, nós seremos a região mais próspera dessa cidade. Eu sei, talvez você não consiga entender o que eu estou te falando. Mas daqui a 10 anos, talvez a 15 anos, você vai ver isso acontecendo. E você vai se assustar o quanto o Senhor é poderoso. Você não será lembrado porque andou na moda. Você não será lembrado porque arrumou o cabelinho bonitinho igual do Neymar, igual do Gabigol, porque vestiu a roupa da Gisele Bündchen. Você não será lembrado porque comprou a chuteira do Cristiano Ronaldo. Você não será lembrado por causa das coisas que você tem. Você será lembrado por causa daquilo que você fez. Você pode estar lá na plateia, olhando e aplaudindo todo mundo lá embaixo. Você pode estar no banco de reservas. Mas eu não quero ficar nem nesse lugar, eu quero estar no meio do campo.